Seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de diodos. Nós estudamos nos vídeos anteriores, começamos a estudar, na verdade, a junção PN, vimos lá o mecanismo de difusão e o mecanismo de deriva. Nós vamos usar esses conceitos aqui para entender melhor ou mais profundamente como que funciona a junção PN e o diodo. Bom, aqui a gente tem um diodo desenhado com a sua região P e a sua região N. Como nós sabemos, na região N nós temos os dopantes pentavalentes, então eu tenho uma abundância de elétrons na região N. E na região P, devido ao dopante ser um átomo trivalente, a gente tem uma abundância de lacunas. Então, essa diferença de concentração que a gente tem nos dois lados vai dar origem a uma corrente de difusão. Então, nesse lado tem uma alta concentração de elétrons e uma menor concentração do lado de lá. Portanto, eu vou ter um fluxo de elétrons naquela direção, da maior concentração para a menor. E da mesma maneira, aqui eu tenho uma alta concentração de lacunas e uma menor concentração desse lado. Portanto, um fluxo da maior concentração para a menor. Esses dois efeitos combinados vão dar origem ao que a gente chama de corrente de difusão. Os elétrons que estão cruzando essa junção, quando chegarem aqui desse lado, eles vão encontrar uma grande quantidade de lacunas. Então, eles vão se recombinar com essas lacunas presentes aqui do outro lado. Como essas lacunas do outro lado sumiram, eu causei um desequilíbrio nas cargas que eram zero até então. Então, eu vou ter a formação de íons negativos. Da mesma maneira, quando as lacunas cruzarem para o lado de cá, elas vão ser rapidamente recombinadas com esses elétrons que estão desse lado. Então, vão faltar elétrons aqui, porque eles se recombinaram com essas lacunas que vieram do outro lado, e eu vou dar origem a íons positivos. Essa presença de cargas aqui vai dar origem, então, a um campo elétrico e, portanto, a uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, ela vai começar a crescer e ela vai causar dificuldades para que a difusão continue. Ela vai funcionar como uma barreira. Então, a corrente de difusão ela é altamente dependente da tensão V0, que é o que a gente chama de barreira de potencial criada por essa ionização que nós tivemos aqui na junção. A gente não pode esquecer do mecanismo de deriva. A gente também continua tendo aqui formação de lacunas no lado N por efeito térmico e formação de elétrons por efeito térmico do lado P. São os portadores minoritários. Eles são em pequena quantidade, mas eles vão acontecer, eles vão aparecer. Quando essas lacunas tentam cruzar para o lado de lá e os elétrons para o lado de cá, eles vão sofrer a influência desse campo elétrico e vão ser acelerados, dando origem a dois fluxos. O fluxo de lacunas naquela direção e de elétrons nessa direção, gerados por energia térmica, por efeito de energia térmica, chamada corrente de deriva. Essa combinação, essa soma desses dois fluxos vai dar origem à nossa corrente de deriva. A corrente de deriva ela é gerada por efeito térmico, então ela é altamente dependente da temperatura. Ela não depende da barreira de potencial, não interessa o valor que a gente tem do V0, depende exclusivamente ali da temperatura, altamente influenciada pela temperatura, enquanto a corrente de difusão é altamente influenciada pela barreira. Quanto maior a barreira, menor a corrente. Porém, ela não depende da temperatura, ela depende da dopagem que a gente tem ali. Como isso aqui não está ligado a nenhum circuito externo, essas correntes elas vão se equilibrar. Então, no equilíbrio, eu vou ter essas duas correntes iguais. ID igual a IS. Essa é a condição de equilíbrio que a gente vai ter. E essa tensão que a gente tem aqui, V0, aqui numa barreira de potencial, ela é anulada por tensões que a gente tem nos terminais, quando não estou nada ligado ao circuito externo. Caso contrário, se a gente colocasse um multímetro aqui, eu ia ler essa diferença de potencial da barreira.
A gente não consegue, se você pegar um diodo solto lá e tentar medir potencial, você não vai achar nada, porque essa tensão interna aqui ela está sendo equilibrada por tensões internas nos terminais. Tudo isso que eu falei é o que está descrito aqui. Então eu tenho aqui a descrição da corrente de difusão, formação da região de depressão, ali da junção onde nós temos os íons, uma explicação sobre a corrente de deriva e ali a condição de equilíbrio que eu acabei de mencionar. Aqui a gente tem lá da física dos semicondutores como que a gente calcula aquela barreira de potencial para o diodo isolado, ele não está conectado ao circuito. Então V0 é igual a tensão térmica Ln NaND dividido por Ni ao quadrado. O Na é a concentração de dopantes em P, a gente já viu isso aí. Nd é a concentração em N. E o V0 depende da concentração de dopantes na temperatura, né? Isso é claro, né? O V0 está dependendo aqui da concentração de dopantes. Quanto mais dopantes eu tiver, maior vai ser o V0. Para o silício, o V0 vai variar de 0,6 até 0,8 volts. Largura da camada de depressão. Então, os níveis de dopagem eles são diferentes nos materiais PIM. Não é igualzinho, ali, perfeitamente igual. Então, eu vou ter diferentes larguras de camadas no lado N e no lado P. E a camada vai se estender mais profundamente no material que estiver menos dopado. Então, se eu denotar por XP a largura no lado P e XN a largura no lado N, eu vou chegar a essa conclusão aqui em termos de volume, que é a carga fundamental lá. Na é o número, é a concentração de dopantes no lado P. Então, esses dois aqui estão me dando a carga total. Carga unitária multiplicada pelo número de cargas. Então, isso aqui é a carga total. O comprimento da camada multiplicado pela área da seção transversal é o volume. Então, isso aqui é a carga que eu tenho em todo o volume. Para que as cargas sejam iguais em ambos os lados, eu vou ter QXP-NA vezes A igual a QXN-NDA. A mesma condição que eu tenho para o lado P, eu vou ter para o lado N. A área é a mesma, cancela a área e eu chego nessa relação comprimento da camada em N dividido pelo comprimento da camada em P é igual a concentração de dopantes no lado P dividido pela concentração de dopantes no lado N. E aí, com maior precisão lá da física dos dispositivos, na condição de circuito aberto, que é a condição que nós estamos analisando agora, a largura da camada de depressão, que é o Xn mais o Xp, é dada pela raiz de 2 vezes ES dividido por Q, 1 sobre Na mais 1 sobre Nd vezes V0, onde o ES é a permissividade elétrica do silício, ele é 11,7 vezes a permissividade do vácuo, que vai dar 1,04 vezes 10 a menos 12 Faraday por centímetro. E essa largura tipicamente encontra-se entre 0,1 e 1 micrômetro, ela é bem fininha. Bom, agora vamos ver mais profundamente como se comporta o nosso diodo durante a polarização reversa. Antes, porém, pequena recapitulação aqui do comportamento do diodo na polarização direta e na polarização reversa, para que a gente possa então estudar a polarização reversa. Nesse primeiro quadro eu tenho o diodo diretamente polarizado, polo positivo da bateria ligado ao P e o polo negativo da bateria ligado ao N do diodo. Nessa condição eu tenho um fluxo constante de corrente. Por quê eu tenho um fluxo constante de corrente? Porque o polo positivo da bateria está atraindo os elétrons do lado N, ao mesmo tempo que o polo negativo atrai as lacunas. Assim sendo, os elétrons, quando começam a cruzar a junção, eles se comportam como nós vimos anteriormente, eles se comportam como elétrons de valência, se movendo através das lacunas até sair ao circuito externo. Da mesma maneira, as lacunas que estão chegando aqui são capazes de capturar os elétrons do circuito externo e manter o fluxo constante. Na polarização reversa, o que a gente faz basicamente é inverter a bateria. Então agora o positivo da bateria está ligado ao negativo, ao N,
a parte N do nosso diodo, e o negativo da bateria está ligado ao P. Da mesma maneira, o polo positivo da bateria, ele começa a atrair os elétrons do lado N, e aqui o polo negativo começa a atrair as lacunas do lado P. Só que dessa vez o que acontece é que nós não temos a reposição que a gente tinha aqui. Aqui o circuito externo estava repondo os elétrons. Isso não está acontecendo aqui. Então o que está acontecendo aqui é que os átomos que estavam eletricamente neutros, tanto no lado P quanto no lado N, começam a virar íons. Então, essa camada de íons positivos começa a crescer, porque estão faltando elétrons aqui na medida em que eu retiro eles do lado N, e o mesmo efeito ocorre do lado da lacuna. Então, a camada de depressão nessa condição, ela começa a aumentar. Então, aquela barreira de potencial que a gente viu, ela vai crescer quando o diodo estiver reversamente polarizado. E qual é o limite desse crescimento? O limite desse crescimento nessa condição aqui é o valor de tensão da bateria. Para entender melhor o que acontece especificamente na junção, aqui na junção PN, a gente vai considerar esse circuito aqui. Então eu tenho o nosso diodo, uma fonte de corrente, e aqui a gente vai medir a tensão, que é a tensão reversa, na verdade. Nós vamos considerar agora que essa tensão reversa ela é menor do que a tensão de ruptura. A gente vai ver futuramente o que acontece quando ocorre a tensão de ruptura no diodo. Por agora, essa tensão é menor do que a ruptura. E essa corrente da fonte aqui ela é constante e ela é menor do que a corrente de deriva. Também veremos o que acontece quando a condição é oposta no futuro. Então, essa corrente I é constituída por elétrons que circulam pelo circuito externo. Então, essa corrente aqui ela é composta por elétrons que circulam do circuito externo. E no equilíbrio, a gente vai ter a corrente de deriva igual à corrente de difusão mais essa corrente externa. A corrente de difusão a gente já sabe que conforme ela é altamente dependente do tamanho aí da barreira, da magnitude da tensão da barreira de potencial. Eu acabei de mostrar que essa barreira ela vai crescer porque eu estou tirando elétrons do lado N, não estou repondo. Então, essa barreira vai crescer, então essa corrente vai diminuir. Essa corrente de deriva ela é pequena, porque ela é uma corrente devido a efeitos externos, como nós já vimos, e ela é a soma das duas. Então, ela é pequena e ela soma de um negócio muito pequeno, portanto, essa corrente I aqui, ela também é uma corrente muito pequena. E nessa condição, se a gente colocar aqui um multímetro, a gente vai ler o tamanho da barreira de potencial. Bom, existe claramente uma analogia entre a junção PN e um capacitor. A gente está armazenando cargas, na medida que a gente aumenta aquela barreira de potencial, a gente está fazendo ali um armazenamento de cargas. Isso é muito importante na hora que a gente estiver estudando efeito de frequência nos nossos dispositivos. Então, entender a capacitância no dispositivo é importante futuramente para efeitos de estudo de frequência. A gente já viu anteriormente como a gente achava a carga em cada seção da camada de depleção. E nós vamos fazer de novo aqui. Então, a carga armazenada do lado N é a carga fundamental multiplicada pelo número de portadores, pelo número de dopantes, multiplicado pelo comprimento da camada N vezes a área. O comprimento vezes a área está me dando um volume, e isso aqui é uma carga total. Então, essa é a carga que eu tenho naquele pequeno volume da camada de depleção no lado N. Da mesma maneira que no lado P, carga fundamental multiplicada pelo número de dopantes, XP é o comprimento da camada de depleção do lado P, vezes a área. Então, aqui é a carga armazenada no lado N, a carga no lado P. Eu quero saber a carga na camada inteira. Então, a camada inteira ela é formada pelo comprimento N mais o comprimento P. Então, manipulando essa equação, isolando Xn e XP, a gente chega nisso aqui.
e através de manipulação algébrica, a carga total armazenada é QNAND dividido por NA mais ND vezes a área vezes a largura da camada de depleção. A gente viu anteriormente aí como calculava a largura da camada de depleção quando o diodo não estava conectado a um circuito externo. A diferença aqui é que nós vamos somar ao V0 o valor do VR da tensão reversa. Então, é basicamente a mesma equação anterior com a adição do VR. Se eu combinar essa equação com essa daqui, eu consigo montar um gráfico da carga em função aí, a carga com VR, com a tensão reversa. Então, a carga acumulada com VR vai me dar uma curva desse tipo aqui. E se eu fizer a excursão desse sinal aqui muito pequeno, eu calculo a derivada, dQj sobre dVr é igual à capacitância, a inclinação da reta tangente. Uma maneira alternativa para não ter que ficar calculando derivada de coisa nenhuma é tratar a nossa camada de depleção como um capacitor de placas paralelas. Então a capacitância fica igual a permissividade vezes a área, e no lugar lá do capacitor onde eu tinha a distância entre as placas, eu vou ter a largura da camada de depleção. Ou capacitância igual a CJ0, raiz de 1 mais VR sobre V0. Então não vamos reduzir isso aqui, mas o CJ0, o valor de CJ obtido para aplicação de tensão nula. E ele é calculado desse jeito aqui. E uma fórmula mais geral, que também não será deduzida, CJ é igual a CJ0, 1 mais V0 sobre V0 com M variando entre 1/3 e 1,5. Bom, eu espero que tenha ficado claro e eu vejo você na continuação no próximo vídeo.